O Salmo 1 é uma das passagens mais poderosas da Bíblia quando falamos sobre prosperidade, abundância e alinhamento com a verdadeira lei da vida. Ele começa com uma promessa clara. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa abertura já revela um segredo profundo que Napoleon Hill também ensinava em seus livros sobre sucesso. A prosperidade infinita não começa com o que você faz, mas com aquilo que você decide evitar. Prosperar, antes de ser um movimento de conquista, é um movimento de proteção. E a primeira proteção que devemos ter é em relação à mente, pois tudo que plantamos no terreno da consciência, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em nossa realidade. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas. Eles possuem vida, energia e, quando nutridos pela fé e pela emoção, tornam-se realidades no mundo físico. O salmista já antecipava isso ao advertir que devemos nos afastar dos conselhos dos ímpios, porque os pensamentos e ideias que aceitamos moldam diretamente o nosso destino. Quem se mistura com a negatividade, com a zombaria, com a incredulidade, acaba absorvendo uma energia que destrói sua fé e o impede de prosperar. Prosperidade, segundo Hill, é consequência da mentalidade correta. E, segundo o Salmo, é também resultado de não permitir que a mente seja envenenada pela influência errada. Mas o Salmo não se limita a dizer o que evitar. Ele nos mostra qual é a postura mental que ativa a prosperidade infinita. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa frase é de uma profundidade extraordinária. Ela não se refere apenas à leitura mecânica de palavras sagradas, mas ao estado de alinhamento constante com princípios eternos, princípios que regem o universo. Napoleon Hill chamaria isso de se conectar com a inteligência infinita. Quando meditamos, refletimos e mantemos nossos pensamentos fixos nos valores da verdade, da fé, da integridade, da disciplina e da perseverança, estamos nos conectando diretamente com a fonte de toda prosperidade. É exatamente esse estado de sintonia que transforma a mente comum em uma mente extraordinária, capaz de atrair oportunidades, abrir caminhos e criar riqueza. Hill explicava que a imaginação, combinada com a fé, é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. O salmista já sabia disso quando falava sobre a meditação contínua. Meditar de dia e de noite é programar a mente com imagens de vitória. É manter-se conectado com a abundância divina, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desfavoráveis. É colocar os olhos da alma não na escassez aparente, mas na promessa eterna. Isso cria dentro do ser humano uma força magnética que começa a atrair pessoas, recursos e situações em harmonia com seu propósito. O Salmo segue dizendo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma das metáforas mais belas sobre prosperidade que já foram escritas. Veja, a árvore não depende da chuva passageira, não está à mercê do clima instável. Ela está plantada junto às águas, ou seja, sua fonte de nutrição é constante, inesgotável. É assim que funciona a verdadeira prosperidade. Ela não depende da economia, de políticos, de crises ou de sorte. Ela depende da sua conexão com a fonte divina, com a inteligência infinita que Napoleon Hill tanto enfatizou. Quando a mente está alinhada com essa fonte, você se torna como a árvore junto às águas, imune às secas do mundo, forte contra os ventos das dificuldades e estável mesmo quando todos ao redor estão caindo. A frase "dá o seu fruto na estação própria" revela outro princípio essencial. Prosperidade não é imediatismo.
Existe um tempo de plantar, de regar, de esperar e, finalmente, de colher. Muitos desistem porque não entendem esse processo. Hill dizia que a persistência é uma das chaves mais importantes para o sucesso, porque a maioria das pessoas abandona seus sonhos às portas da vitória. O salmista, de forma semelhante, ensina que o fruto vem, mas no tempo certo. Quem confia e permanece firme colhe na estação adequada. Não adianta querer colher no inverno o que só floresce na primavera. Prosperidade infinita exige paciência e constância. A pressa é inimiga da abundância. E o detalhe final dessa metáfora é igualmente poderoso. Suas folhas não caem. Ou seja, sua vitalidade é perene, sua energia não se esgota, porque não depende do mundo externo, mas da fonte interna. Napoleon Hill afirmava que quando você aprende a dominar sua mente e a direcionar seus pensamentos, você adquire um poder que não pode ser tirado de você. Dinheiro pode ser perdido, empresas podem falir, mas a mentalidade de prosperidade, uma vez estabelecida, é indestrutível. Isso é exatamente o que o Salmo afirma. Quem está conectado à fonte não perde suas folhas, não perde seu vigor, permanece próspero em todas as fases da vida. Quando o salmista conclui que tudo quanto fizer prosperará, ele não está prometendo uma vida sem desafios, mas está revelando uma lei espiritual. Quando suas raízes estão ligadas à fonte eterna, mesmo as perdas se transformam em aprendizado. Mesmo os fracassos se convertem em degraus para algo maior. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Isso significa que prosperidade não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de transformar qualquer situação em crescimento. É por isso que o homem alinhado com a lei divina e com a inteligência infinita prospera em tudo o que faz, porque nada é desperdiçado, nada é em vão, tudo coopera para o seu desenvolvimento. Outro ponto crucial, tanto no Salmo quanto nos ensinamentos de Hill, é a importância do ambiente. O Salmo alerta sobre o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, que representam más influências, ambientes de descrença e vibrações de escassez. Hill dizia que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Isso significa que prosperidade não pode florescer em um terreno tóxico. Se você se rodeia de pessoas que reclamam, que duvidam, que zombam de seus sonhos, você enfraquece suas próprias raízes. A prosperidade infinita exige que você escolha cuidadosamente quem pode participar do seu círculo mais íntimo, porque sua energia é moldada por essas interações. Por isso, assim como a árvore busca a proximidade das águas, você deve buscar a proximidade daqueles que nutrem sua fé, que apoiam seu crescimento, que compartilham de uma mentalidade de abundância. Essa primeira parte do Salmo 1, unida aos princípios de Napoleon Hill, já nos mostra um mapa claro de como ativar prosperidade infinita. Ela não é fruto de fórmulas mágicas, mas do cultivo da mente, da disciplina diária, da escolha consciente dos pensamentos, da paciência para respeitar o tempo certo e da conexão constante com a fonte eterna. É um processo silencioso, como a árvore que cresce firme junto às águas, e ao mesmo tempo é um processo inevitável. Se você planta na mente a lei divina e os princípios corretos, o fruto virá, e virá na abundância da promessa. Ao mergulharmos mais fundo na compreensão do Salmo 1, percebemos que a prosperidade infinita não é apenas uma questão de ação externa, mas, acima de tudo, de disciplina interna. Napoleon Hill nos lembra constantemente que a mente humana é o laboratório da riqueza. Todo sucesso, toda realização e toda abundância começam com um pensamento, que é cultivado com intenção, fé e persistência. O Salmo reforça essa mesma verdade ao destacar a importância da meditação diária sobre a lei do Senhor.
Meditar não significa apenas repetir palavras, mas internalizar princípios, absorver ideias que elevam, fortalecem e direcionam nossa vida para caminhos de plenitude. Quando o Salmo fala da árvore que dá fruto na estação própria, ele nos ensina sobre sincronização com os ciclos da vida e do universo. Hill explicava que o tempo de semear e o tempo de colher seguem uma lei natural, e a paciência é essencial para que o processo da prosperidade se complete. Não adianta forçar resultados, correr atrás de ganhos imediatos e esperar que o universo entregue riquezas sem que você esteja preparado para recebê-las. A prosperidade verdadeira, aquela que perdura, exige maturação. É o resultado de pensamentos e ações consistentes, alinhadas com princípios eternos, que criam raízes profundas e sustentáveis. O conceito de raízes profundas é extremamente importante. No mundo material, muitas pessoas buscam riqueza sem fortalecer a base, a mente. Hill afirmava que a riqueza que não está enraizada no caráter e no autodomínio é vulnerável. O Salmo nos mostra que, assim como a árvore que está junto às águas tem acesso constante a nutrientes, nossa mente precisa estar constantemente conectada à fonte da vida, aos princípios que sustentam a prosperidade. Isso significa que práticas diárias de reflexão, estudo e aplicação de princípios éticos e espirituais não são opcionais. Elas são a água que mantém nossas raízes fortes e nossas folhas sempre verdes, mesmo diante das tempestades externas. Outro ponto que merece atenção é a questão da influência. Hill dizia que os pensamentos que aceitamos dos outros moldam nosso destino. O Salmo nos alerta sobre a companhia dos ímpios e a roda dos escarnecedores. Isso significa que a prosperidade infinita exige vigilância constante sobre o que permitimos que entre em nossa mente. Notícias negativas, críticas destrutivas, conversas sem propósito e hábitos mentais de escassez atuam como veneno para a árvore da prosperidade. Se queremos colher frutos abundantes, precisamos proteger nossa mente, escolher cuidadosamente nosso ambiente. E, mais importante, desenvolver um senso inabalável de discernimento sobre quais ideias e quais pessoas podem influenciar nossa trajetória. Hill também enfatizava o poder da fé e da visualização. Meditar sobre princípios divinos, como ensinado no Salmo 1, cria dentro de nós imagens mentais claras e poderosas. Essas imagens funcionam como sementes que, nutridas com emoção e convicção, crescem e se manifestam na realidade. A prática de meditação diária sobre prosperidade, abundância, integridade e crescimento pessoal fortalece a mente, aumenta a confiança e cria uma vibração interna que atrai oportunidades. É exatamente essa vibração que transforma pensamentos em riqueza material, emocional e espiritual. A mente que está constantemente focada no crescimento, no aprendizado e na aplicação de princípios corretos, torna-se uma força magnética que atrai circunstâncias favoráveis. O Salmo 1 também ensina sobre resistência às adversidades. A árvore plantada junto às águas não deixa que ventos fortes ou períodos de seca comprometam sua vitalidade. Da mesma forma, Hill destaca que prosperidade verdadeira envolve superar obstáculos, aprender com fracassos e transformar desafios em degraus para o sucesso. A mente programada para a prosperidade não vê problemas como barreiras, mas como testes, oportunidades para fortalecer raízes e aprofundar a conexão com a fonte de abundância. Cada desafio vencido aumenta a confiança, fortalece o caráter e prepara o terreno para colheitas ainda maiores. Além disso, há uma dimensão de serviço e contribuição implícita nesse processo. Prosperidade infinita, segundo Hill, não é egoísta. O sucesso que não beneficia outros é limitado e temporário. O Salmo nos lembra que a árvore que dá fruto na estação própria contribui com alimento, sombra e beleza.
Da mesma forma, prosperidade que vem de princípios corretos beneficia não apenas o indivíduo, mas todos ao seu redor. Quando alinhamos nossos pensamentos e ações com leis eternas, nosso crescimento gera impacto positivo, criando um ciclo de abundância que se expande e se multiplica. Outro ponto essencial que Hill destaca é a importância de um propósito definido. Meditar sobre a lei do Senhor é, em última análise, meditar sobre um propósito maior, algo que dá sentido às ações e direciona a mente para objetivos claros. Pessoas sem propósito tendem a dispersar energia, aceitar influências negativas e agir de forma impulsiva. Já quem internaliza princípios elevados e visualiza consistentemente o futuro que deseja, desenvolve clareza mental, foco e persistência, características essenciais para alcançar prosperidade infinita. O propósito atua como bússola, guiando decisões e mantendo a mente firme, assim como as raízes firmes de uma árvore resistem às tempestades. Hill também ensina que a fé, aliada à ação, é um catalisador poderoso. A fé sem ação é inerte, e a ação sem fé é vazia. O Salmo 1 integra esses conceitos ao mostrar que a meditação constante nos princípios divinos gera estabilidade emocional, confiança e energia para agir de maneira coerente com nossos objetivos. Cada passo dado, cada decisão tomada com base em princípios sólidos, fortalece a mente e aproxima a pessoa da prosperidade infinita. Essa integração de pensamento, fé e ação cria uma dinâmica imbatível, onde o sucesso não é resultado do acaso, mas de um processo sistemático e alinhado com leis universais. A prosperidade também exige autoconhecimento. Hill enfatizava que ninguém pode controlar o que não entende. O Salmo sugere uma consciência contínua do próprio comportamento, dos pensamentos e da influência de terceiros. Meditar na lei do Senhor é, portanto, uma forma de autoavaliação, de ajuste contínuo da mente e do coração, garantindo que cada pensamento e ação estejam alinhados com princípios que promovem crescimento e abundância. Sem esse alinhamento, mesmo os esforços mais intensos podem ser desperdiçados ou trazer resultados limitados. Ao longo da vida, surgirão distrações, dúvidas e tentações. A árvore junto às águas continua firme porque suas raízes não estão na superfície. Hill ensinava que pessoas que prosperam desenvolvem uma resiliência mental, que as torna capazes de atravessar períodos de incerteza sem perder o foco. A meditação contínua sobre princípios elevados, como ensinado no Salmo, é exatamente o que fortalece essa resiliência. Ela mantém a mente centrada, mesmo diante de adversidades, garantindo que as ações permaneçam alinhadas com o caminho da prosperidade infinita. Chegando à conclusão do Salmo 1, encontramos uma promessa poderosa que resume todo o ensinamento. O homem que se mantém firme, meditando na lei do Senhor e evitando más influências, alcançará prosperidade em tudo o que fizer. Napoleon Hill reforça essa ideia com a noção de que a riqueza e a realização não são privilégios reservados a alguns, mas leis naturais que se manifestam quando seguimos princípios corretos, desenvolvemos disciplina mental e direcionamos consistentemente nossos pensamentos e ações. A prosperidade infinita não depende da sorte, das circunstâncias externas ou de oportunidades fortuitas. Ela depende da coerência interna, da persistência e da fidelidade aos princípios que regem a vida. O Salmo 1 nos mostra que a base da prosperidade é a escolha consciente. Escolher meditar na lei do Dituzun. Senhor, escolher evitar más companhias, escolher manter os pensamentos focados em princípios elevados, tudo isso constitui um poder imenso, capaz de transformar a realidade de qualquer pessoa. Hill enfatizava que cada decisão consciente molda o destino.
Cada pensamento, cada ação, cada hábito mental cria uma semente que, se cultivada com fé, se transformará em resultados tangíveis. A prosperidade infinita é, portanto, a consequência inevitável de escolhas sábias, repetidas diariamente, de forma consistente e alinhada com a lei divina. Outro ponto essencial que o Salmo 1 revela é a importância do equilíbrio entre expectativa e ação. A árvore junto às águas não apenas absorve nutrientes passivamente, ela também cresce, se fortalece e se ajusta às condições do ambiente. Da mesma forma, a prosperidade infinita exige que não apenas aguardemos passivamente os frutos de nossos pensamentos, mas que hajamos com inteligência, estratégia e disciplina. Hill chamava isso de iniciativa pessoal combinada com ação persistente. É a prática diária, a execução de planos cuidadosamente estruturados que transforma o potencial em resultados concretos. Meditar e manter pensamentos alinhados cria o terreno fértil, mas é a ação disciplinada que faz a árvore dar frutos abundantes. A confiança no processo é outro elemento central. Hill explicava que a mente humana é altamente influenciada pelas crenças. Quem acredita firmemente na própria capacidade de prosperar cria uma energia interna que atrai recursos, oportunidades e pessoas alinhadas com esse objetivo. O Salmo reforça isso ao mostrar que o homem que medita constantemente em princípios elevados permanece firme como a árvore que não vê suas folhas caírem. Essa confiança inabalável não é arrogância, mas certeza fundamentada em disciplina, estudo, prática e conexão com a fonte da abundância. É uma fé ativa que move o corpo, a mente e o espírito em direção à prosperidade infinita. A dimensão espiritual do Salmo 1 nos lembra que a prosperidade verdadeira não é apenas material, mas também emocional e moral. Hill ensinava que riqueza sem caráter é vulnerável e limitada. O homem que se alinha com princípios eternos desenvolve equilíbrio emocional, capacidade de liderança, integridade e sabedoria. Esses elementos, embora invisíveis aos olhos, são essenciais para sustentar a prosperidade a longo prazo. Assim como a árvore que dá frutos saudáveis oferece alimento de qualidade, a pessoa que cultiva riqueza de caráter atrai oportunidades duradouras e constrói um legado sólido. O Salmo também sugere um modelo de vida resiliente. A árvore plantada junto às águas resiste às secas e tempestades porque sua força vem de dentro, de raízes profundas e constantes. Hill descrevia de forma semelhante que indivíduos bem-sucedidos cultivam resistência mental e emocional. Eles veem desafios como testes, obstáculos como degraus e fracassos como professores. Prosperidade infinita não significa ausência de dificuldades, mas capacidade de superar adversidades sem perder o foco, sem comprometer os princípios e sem abandonar o propósito. A disciplina mental, a fé inabalável e a conexão com a fonte divina garantem que cada desafio contribua para o crescimento e para a expansão da riqueza em todas as áreas da vida. Outro aspecto importante é o poder do pensamento positivo e da visualização. Hill defendia que a mente é uma antena que atrai aquilo em que se concentra. O Salmo 1 instrui a meditar dia e noite nos princípios corretos, reforçando continuamente imagens de prosperidade, harmonia e abundância. Essa prática constante de foco mental cria padrões internos de sucesso, fortalece a determinação e eleva a vibração pessoal, tornando-se um ímã para oportunidades favoráveis. A consistência dessa meditação diária é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que efetivamente prosperam, pois cria uma realidade interna, sólida, que se manifesta externamente. Além disso, a prosperidade infinita envolve generosidade e serviço. O Salmo descreve uma árvore que dá fruto, beneficiando não apenas a si mesma, mas o ambiente ao redor.
Hill também ensina que riqueza verdadeira é multiplicada quando compartilhada. O impacto positivo que você gera no mundo é proporcional à sua conexão com princípios elevados e à sua capacidade de transformar conhecimento e recursos em benefícios para outros. Prosperidade não é egoísmo, é a manifestação de um ciclo natural de abundância que se expande e se retroalimenta, criando impacto duradouro e sustentando crescimento contínuo. O conceito de integridade é igualmente essencial. O homem que prospera segundo o Salmo 1 mantém coerência entre pensamento, palavra e ação. Hill afirmava que integridade cria confiança, e confiança é um dos ativos mais valiosos na vida. Sem integridade, qualquer riqueza ou sucesso é instável. Ao manter-se fiel aos princípios, você constrói uma reputação sólida, abre portas que o acaso não abriria e mantém a prosperidade mesmo em situações desafiadoras. A integridade garante que os frutos da árvore sejam saudáveis, duradouros e confiáveis, assim como a prosperidade que nasce da mente alinhada com leis universais. Por fim, a mensagem do Salmo 1, quando combinada com os ensinamentos de Napoleon Hill, nos ensina que prosperidade infinita é uma lei espiritual e mental. Não é sorte, coincidência ou privilégio de poucos, mas resultado de escolhas conscientes, disciplina mental, meditação constante, ação persistente, fé firme, propósito definido e serviço ao próximo. Cada princípio se reforça mutuamente, criando um sistema de vida onde a abundância não é apenas possível, mas inevitável. A árvore plantada junto às águas é o símbolo dessa realidade, estável, frutífera, resiliente e eternamente ligada à fonte da vida. Ao internalizar esses ensinamentos, você começa a perceber que prosperidade infinita é mais do que dinheiro ou bens materiais. É qualidade de vida, harmonia emocional, relacionamentos saudáveis, impacto positivo no mundo e crescimento contínuo. O Salmo 1 nos dá o mapa, e Napoleon Hill nos fornece as ferramentas para atravessar esse caminho de maneira consciente e eficaz. Quem segue essas instruções está destinado a florescer, a dar frutos abundantes e a permanecer sempre verde, independentemente das tempestades externas. Prosperidade infinita é a consequência natural de uma mente disciplinada, conectada e persistente, e ela está ao alcance de todos que escolhem seguir este caminho com fé e determinação.